Instituto Península fez uma pesquisa para traçar os sentimentos e percepções dos professores durante o período da pandemia. A pesquisa Sentimento e Percepção dos Professores Brasileiros nos diferentes estágios do coronavírus no Brasil. Nós vamos entender. Nós estamos aqui com a Heloísa Morel, que é diretora do Instituto Península. Heloísa, boa tarde. Oi, boa tarde, Tânia. Explica pra gente como é que foi feita a pesquisa, Heloísa. Primeiro, obrigada por nos receber aí no seu espaço. A pesquisa, na verdade, ela tem o objetivo, como você mencionou, de acompanhar os sentimentos e as percepções dos professores durante todo esse período que vai desde o início do isolamento até o retorno às aulas. Então, nós estamos estimando vários pulsos para entender, a cada 15 dias, mais ou menos, como é que os professores estão evoluindo nessas percepções. Essa primeira onda aconteceu com 2.400 respondentes, que é uma amostra bastante significativa, na primeira semana de isolamento. Então, a gente pegou bem o comecinho dessa percepção e desses sentimentos quando eles estavam começando a se adaptar a essa nova realidade. Certo, e é o que temos tabulado por enquanto, né? Esse primeiro momento. Esse primeiro momento. Na semana que vem a gente já deve ter o segundo pulso dessa pesquisa e a gente pode disponibilizar, todas as nossas pesquisas são divulgadas no nosso site, totalmente gratuitas. Como é que é o site, Heloísa? institutopeninsula.org.br. Muito bem, então foram pesquisados por meio virtual 2.400 professores da rede básica exclusivamente? A gente tinha professores de todos os ciclos de ensino, e tanto rede pública quanto rede privada, mas a educação básica a gente cobriu. Educação básica, né? Isso. E o que vocês notaram pela resposta dos professores em relação a esse início, né, de isolamento social dos professores em casa? Já tinha aula virtual nesse período? Não, a escola pública não, e algumas escolas privadas já tinham começado, logo que começou o isolamento, já tinham começado o ensino remoto. Então, acho que os nossos primeiros achados foram, para nossa surpresa, apesar de grande parte dos professores ainda estarem se adaptando nessa nova rotina, porque mais de 80% diz que essa rotina virou de cabeça para baixo, mudou muito significativamente. A gente ainda percebeu 60% dos professores dedicados a se manter atualizados, a buscar informações para poder se preparar para essa retomada das aulas num formato completamente diferente. Mas quando naquela primeira semana nós comparávamos os professores das escolas públicas com a escola privada, nós percebíamos uma diferença muito significativa no quesito de o seu preparo para interagir remotamente com os alunos. Então, por exemplo, enquanto numa escola municipal apenas 32% dos professores se diziam prontos para interagir remotamente com os alunos, nas escolas privadas esse índice na primeira semana já era de 60%. Então, a gente nota aí uma diferença bem significativa nessa dinâmica de adaptação. De estrutura das escolas, né? E sem falar da estrutura dos alunos também, mas em primeiro momento a estrutura das escolas em oferecer esses equipamentos e essas conexões? Eu acho que tem eu percebo duas grandes diferenças. A primeira diferença é que, de alguma maneira, nas escolas privadas, os alunos já têm alguma interação com a tecnologia, seja para receber a lição de casa, seja a comunicação com os pais para receber, as notas. Então, tem alguma dinâmica que já estava pré-estabelecida. Não para o ensino remoto, mas de alguma maneira eles já tateavam a tecnologia. Quando nós vamos para a educação pública, é muito escasso essa conexão com a tecnologia. A tecnologia perpassa pouco o processo de ensino-aprendizagem das salas de aula. E, do ponto de vista das secretarias, elas têm que se organizar muito rapidamente para uma mudança muito brusca, porque elas têm que orientar os seus professores. Por exemplo, no Brasil inteiro, você pega um estado como São Paulo, você tem que orientar centenas de milhares de professores para como é que eles se adaptam para esse novo papel. E como é que eles exercem o seu novo ofício de uma maneira radicalmente diferente. E aí preparar material, orientar esses professores, garantir que
garantir, mapear quem são os alunos que têm infraestrutura em casa, acesso à conectividade, se eles não têm, como é que são os outros meios. Então, alguns estados estão fazendo parcerias com televisões locais para que, de diversas maneiras, o conteúdo chegue para esses alunos e estudantes. Claro, o desafio é muito maior, né? E eu imagino que a ansiedade dos professores também, proporcionalmente à dificuldade, né? Eu acho que, de uma maneira geral, o que nós percebemos já na primeira semana, e a minha intuição diz que isso só vai se acentuar, é que nós víamos já na primeira semana uma preocupação muito grande dos professores com saúde, mas não só a saúde física por causa da pandemia que a gente está vivendo, mas muito já pedindo apoio emocional, psicológico. Alguns indicadores mostram que na China o nível de burnout aumentou muito no período de pandemia. Então, a gente espera aqui, até pela complexidade, pela mudança brusca na maneira de exercer o ofício de professor, o professor vai ter uma sobrecarga emocional bastante significativa. Na China, esse levantamento de burnout foi especificamente com professores? Eles fizeram com várias profissões, mas eles têm o dado de professor também, e do professor aumentou muito o burnout, porque eles também lá tiveram que se adaptar muito fortemente, né? E tem toda a questão também do impacto emocional com o fato da própria doença, né? Dos riscos de estarmos em quarentena, tudo isso afeta todos, né? E aí os professores... De uma maneira geral, todos vão ser afetados, né? E aí os professores têm as suas especificidades justamente por causa desses desafios, né, Heloísa? Eu acho que, quando eu for fazer um paralelo bem simplista, quando você pensa na profissão de um executivo ou de uma pessoa que está acostumada num escritório, de uma maneira ou de outra, como eu mencionei nas escolas privadas, a gente tem interface com a tecnologia. Então, você já fez alguma videoconferência, você já fez uma reunião que você teve que resolver as coisas por telefone. A gente já experimentou diversos formatos de comunicação à distância. Então, o que a gente fez foi intensificar uma coisa que já era conhecida. No caso dos professores, a minha interpretação diante dos dados é que eles não estão tendo que intensificar alguma coisa que eles já conheciam, eles estão tendo que se reinventar no meio de uma pandemia. Então, além de toda a sobrecarga emocional que todas as pessoas no mundo estão vivendo por causa desse contexto completamente adverso, os professores estão tendo que se reaprender como é que poder dar aula, ensinar aos seus estudantes de uma maneira radicalmente diferente. E muitas vezes sem ter experimentado sequer uma vez esses formatos. Então, é realmente muito desafiador, e sozinho em casa, né? Você não tem um tutor ali para te ajudar. Você tem que se virar, senão você não consegue nem se conectar com a escola, por exemplo. E o professor, ele vai ter o desafio que nós pais temos de fazer o homeschooling dos nossos filhos, ou seja, como nós vamos dar apoio para os nossos filhos que estão em casa estudando, e ele tem o desafio de ensinar os filhos de todos os outros brasileiros. Então, ele tem um desafio duplo com relação à parte de ensino, né? Porque ele tem o papel de pai, que ele não faz só acompanha a lição de casa, principalmente para os menores, os pais têm um papel muito importante nesse processo dentro das suas próprias casas. E ele tem que garantir que a educação chega da maneira mais equitativa, né, para todos os brasileiros, sabendo nós que eles não partem de condições iguais. Pois é. Que desafiador, né? E ainda, é claro, e aí tem que lidar com a família, com a insatisfação da família, porque é óbvio que não é a mesma coisa, né, da aula presencial, que afinal de contas é o que estamos todos acostumados com a aula presencial, com esse formato, então realmente há uma pressão muito grande, né? Com certeza. Mas eu acho que nesse contexto tem se a gente for pensar, a Secretaria de Educação tem um papel muito protagonista, mas agora mais ainda. Porque vai ser de uma maneira centralizada, ou deveria ser de uma maneira centralizada, na minha opinião, que eles deveriam dar diretrizes para os seus estados e para os seus municípios, para que você não tenha o risco de que cada professor escolha só o seu jeito, e aí você não vai ter um mínimo de padrão
para os meninos receberem as aulas. É claro que o professor continua com a autonomia de encontrar formas para dialogar melhor com seus alunos e com cada sala de aula. Então, a autonomia do professor está preservada, mas exerce um papel muito grande a secretaria para dar um direcionamento claro do que ela espera do professor. Um direcionamento claro, porque nesse período de isolamento, dificilmente as secretarias e as escolas vão conseguir cumprir 100% do currículo. Então, como é que prioriza os conteúdos? E qual é o melhor formato? Se a linha regional todo mundo não tem acesso à conectividade, como é que a secretaria pode apoiar as escolas para que diferentes meios façam com que o conteúdo chegue na mão dos estudantes? Então, eu acho que aqui tem um papel muito importante de liderança. Acho que em grandes crises, em qualquer atuação que você esteja, existe um papel muito importante de protagonismo, muito importante para as lideranças de qualquer carreira. E aqui a Secretaria de Educação tem um peso duplo e uma responsabilidade dupla, e eu sei que todos eles estão trabalhando de uma maneira incansável para encontrar as melhores maneiras da aula remota acontecer. Muito bom, Heloísa. Muito obrigada, viu, pela entrevista. Boa tarde para você. Obrigada. Tchau, tchau. Tchauzinho. A Heloísa Morel, que é diretora do Instituto Península, que vem monitorando, então, os professores da rede básica sobre como estão lidando